Olá, saudações a todos. Hoje o tema é bem interessante que eu quero falar, tem a ver com todo esse momento meio nebuloso, esse momento de grande confusão que nós estamos vivendo no planeta. E para quem é um pouco mais vivido em história, para quem é um pouco mais ligado realmente nesses movimentos que acontecem no planeta, a gente consegue ter uma outra visão que talvez boa parte da população não tenha. E o objetivo nós sabemos, né? É realmente as populações não terem acesso à real informação. É muito triste quando a gente vê grande parte do povo apenas como massa de manobra. Até um tema meio pejorativo de se falar, mas infelizmente é assim que você pode conhecer alguns amigos, algumas pessoas que você até gosta, como elas agem. Simplesmente elas escutam uma notícia, elas acessam alguma informação e elas acham que aquilo é realidade. E muitas vezes, sem perceber, elas começam a viver como algo mecanizado o que está sendo colocado. Isso vai desde as coisas mais simples, como por exemplo a moda, os costumes, os hábitos. Então, se uma determinada emissora de TV falou que aquilo é para ser feito, às vezes até numa novela, num filme, então boa parte da população segue aquela normativa como se fosse realmente o gado, uma boiada, e daqui a pouco todo mundo está fazendo do mesmo jeito e ninguém para pensar por que começou aquilo lá, quem começou, de que forma começou. Então se torna norma porque todo mundo faz. Assim eu posso fazer vídeos, vários temas falando sobre isso, mas nesse momento, nesse vídeo, eu quero falar sobre algo um pouco mais delicado, que se eu falar, dependendo do tema, muita gente vai torcer o nariz e falar, puxa vida, mas de que lado que o professor está, ou de que lado que a gente tem que ficar? O que eu quero dizer para vocês? Sempre coloque na cabeça algumas informações muito importantes. Indagar, interrogar, ter dúvidas é muito importante. Não aceitem tudo que está sendo colocado, porque como eu sempre repito, por mais que vocês vejam a realidade, o que está sendo colocado não é a verdade. Eu sempre repito isso daí, você está vendo algo acontecer, mas aquilo não é a realidade. Né? Não é a verdade, a realidade é aquilo, mas não é a verdade que está sendo posta. Então, primeira indagação que você faz, realmente é do jeito que está sendo posto? Quando eu tenho as informações que vêm para mim, elas são reais mesmo? É o que está acontecendo lá? Segunda coisa muito importante, a quem interessa toda essa movimentação? Quem está por trás disso dando suporte? Porque simplesmente as pessoas não saem fazendo as coisas, elas fazem porque estão motivadas por alguma coisa. Então, é sempre aquela frase que eu comento. Gera-se um problema, né? Criou uma necessidade e traz a solução. O que eu posso dizer para vocês? Que há grupos que formam grandes rebeliões no planeta, que formam grandes confusões, por trás existe um grande objetivo, criar o caos, a ordem pelo caos. E o que nós estamos vivendo hoje no planeta não é diferente. Então o que eu quero falar sobre um assunto muito triste, que é a destruição de monumentos por causa dos movimentos antifas e dos BLMs, né? O Black Lives Matter, né? Que as vidas negras importam. Esses temas são muito delicados de se falar porque simplesmente as pessoas não sabem 100% o que é antifa e o que são esses movimentos que vidas negras importam. Então o que elas têm de informação? Ver grupos que estão, entre aspas, promovendo a democracia e grupos, entre aspas, promovendo o antirracismo, colocados numa maneira em que a televisão coloca ali para vocês. A informação posta ali, mas pouca gente vai a fundo para entender quem está por trás desses movimentos e o que eles querem. Mas nesses movimentos surgiu então a derrubada dos monumentos, a derrubada das estátuas. E é algo que me assusta, porque sempre há a tentativa de fazer isso. Então já tentaram, por exemplo, em 2015, 2016, não fizeram com muito êxito, e agora na onda desses movimentos, BLM e Antifas, surge a derrubada de várias estátuas pelo mundo. A questão é, até onde isso vai parar?
porque a gente pode chegar num momento em que estátuas, por exemplo, no Brasil, podem ser derrubadas, né? Elas são alvos. Por exemplo, o Borba Gato, que já foi destruído, já foi pichado lá em São Paulo, né? Na Santa Amaro, aquela estátua imensa, que foi um dos bandeirantes brasileiros. E aí? Outras estátuas, por exemplo, como o Obelisco da Ibirapuera, como o próprio Cristo Redentor, que muita gente acha que é errado aquela visão de Cristo. E aí? A história conta de um jeito, as pessoas contam de outro, ninguém sabe exatamente se Cristo era negro ou era branco. Então, há uma confusão muito grande gerada. O que a gente precisa entender? Que as estátuas, elas são propriedades que estão instaladas em propriedades. Portanto, uma estátua ou um monumento são exemplos de manifestação social. Sendo assim, se a gente pensa numa liberdade, que é tanto que as pessoas falam, esses monumentos pregam uma liberdade de opinião de alguma pessoa e não necessariamente tem que ser a opinião de todos, mas ela está colocada numa propriedade. Portanto, quem é o dono dessa estátua? Quem está nessa propriedade? E quem está nessa propriedade muitas vezes é o próprio povo, porque as estátuas estão em locais públicos e grande parte da população não é consultada se deve derrubar ou não um monumento ou uma estátua. Simplesmente se vê várias pessoas ali com cordas, com rostos mascarados, depredando, fazendo nojeira nas estátuas, pichando e destruindo. Mas isso seria a vontade de toda a população? É isso que as pessoas têm que parar para indagar. Há movimentos, por exemplo, como a estátua de Lenin, que foi derrubada em 2014 na Ucrânia. Foi uma derrubada ali da estátua, por um movimento lá do que estava acontecendo. Mas, por incrível que pareça, uma estátua de Lenin foi inaugurada na Alemanha, agora no mês de junho. Então, o que nós temos aí? É muito estranho. Será que alguém vai reclamar da estátua de Lenin inaugurada agora? Precisamos mais do que nunca perceber por que existe essa tendência em querer destruir a história. Já sabemos por pesquisa que realmente a história não é interessante para as pessoas. Boa parte dessa história que aconteceu, ela tem que ser escondida. E a melhor forma é recriar a história. E a melhor forma de recriar uma história é destruindo o velho, destruindo o que aconteceu. Então a gente já percebeu que aconteceu isso com os livros, né? Muitos livros foram reeditados, alguns livros foram tirados. Então o que está sendo colocado são o que deve ser colocado para as pessoas entenderem uma nova história, uma nova releitura. E assim com tudo que existe, de colocar esse novo, é realmente destruir o que é velho. Já começa com os idosos, com as pessoas mais velhas que podiam contar uma história. Elas já são vítimas realmente de serem mais vulneráveis a morrer, por exemplo, com o que está acontecendo agora, com essa questão da doença. Mas também, todo esse movimento é muito mais por jovens, que são muito mais vulneráveis. Você já foi jovem um dia, ou você é jovem hoje. Eu posso garantir para vocês que a sua cabeça muda. A partir do momento que os cabelos brancos aparecem, você vai perceber que é necessário você manter uma história. É necessário você manter um link com o passado. Mas não é assim que é colocado socialmente. Jovens sempre são a novidade, sempre são aquilo que todo mundo... é legal, é descolado, é não sei o quê. Então por isso que eles sempre são os primeiros a colocar essas mudanças, essas transformações, que nem sempre serão positivas. Porque como eu falei, muitas vezes há interesses de outros grupos atrás para que criem essa destruição. Então o assunto ele é muito delicado em se falar, porque a gente está lidando com jovens que estão a 100% de sua energia, brigando por alguma coisa, alguma ideologia, algo que é sendo colocado. Então o jovem sempre vai, como já dizia Enéas, né, o jovem dinâmico, sempre vai ter aquela coisa na cabeça, sabe? Porque leva até o fim, né? Quantas vezes você já levou alguma história até o fim, sem perceber que aquilo estava errado? E depois, em determinado momento, você fala, não curto mais aquilo. Assim foi com time de futebol, com relacionamento, com banda de música, com ator, com atriz, né, com alguma onda, com roupa, né? Roupa é a mais interessante que tem. A gente olha as roupas do passado, puxa, nossa, eu me vestia daquele jeito. Então, é muito interessante como as pessoas estão agindo e o que elas querem fazer. Mas, o que a gente precisa pensar? Se o movimento prega tanto a questão da liberdade e a questão
de ser menos violento, por que tanta violência com as estátuas? Que estátuas que são essas que estão sendo destruídas? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês e vocês vão ficar horrorizados, porque muita gente não vê isso na televisão porque não é mostrado só um pedacinho da história. Mas pense o seguinte, por exemplo, uma das estátuas que foram destruídas foi a estátua justamente de Cristóvão Colombo, com o jugo realmente que ele trouxe ao descobrimento. A gente podia até contestar isso, e realmente Cristóvão Colombo não fez o descobrimento, porque já existiam outros povos vivendo na América. Mas jamais podemos jogar fora uma história que ele fez, que foi realmente pegar o seu navio, sua embarcação, e atravessar da Europa até a América, enfrentando um oceano, enfrentando um monte de coisa, para chegar num outro continente e fazer algo que já existia antes, ou seja, unir os povos. Algo que é muito importante no momento atual, a união dos povos. Então ele fez esse feito, não podemos negar. E agora simplesmente por algum motivo, que até hoje eu não entendi qual o crime que ele fez, então as pessoas estão lá hostilizando a estátua e jogando essa estátua fora. É muito sério isso. Porque podemos pensar de outra maneira. Algum indígena, algum nativo americano também poderia fazer o contrário. Ele podia construir uma embarcação e ir para a Europa, fazer a ligação entre os povos. E se essa estátua estivesse lá, então seria destruída. Percebem que é quebrar uma história, quebrar algo que já aconteceu, que não se trata de falar se é certo ou errado, porque quando se fala em monumentos, quando se fala em colocar imagens, você pode colocar, que seria mais justo, então coloca alguma coisa como as pessoas gostam, numa propriedade privada para ela. Então se você acha que um fulano de tal foi importante, cria-se um movimento e cria uma estátua, como sempre existiu, assim como o nome de ruas. Ah, de repente não pode ter aquele nome porque tal pessoa foi errada. Nós precisamos compreender que existem padrões, e esses padrões eles são determinados de uma determinada época. Então jamais podemos julgar padrões antigos com padrões atuais. Não existe essa comparação. Você pode até falar, puxa, olha, que legal, né? Antigamente era desse jeito, eles estavam errados, hoje a gente está fazendo mais certo. Ou ao contrário, antigamente eles estavam certos e hoje nós estamos fazendo errado. Mas sobretudo, quando colocamos essa questão do julgo, então hoje está certo isso aqui, antes estava errado, e começar a fazer o julgamento, nós chegaremos ao momento de condenar toda a história. Não podemos fazer dessa maneira. O convite desses vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês, dessas imagens, é realmente perceber o quanto as pessoas estão perdidas naquilo que elas estão fazendo, mas, sobretudo, o movimento, entre aspas, está correto, porque está seguindo uma ordem realmente de trazer uma releitura e justamente quebrar o passado e trazer uma nova história. Podemos chegar num momento em que os ídolos não serão mais essas pessoas que lutaram por nós, que lutaram em guerras, que lutaram realmente por trazer um progresso, ou para unir povos, ou para quebrar sistemas. Na verdade, os ídolos serão o quê? Cantores, né? Os ídolos serão pessoas famosas. Por que não fazem isso lá na Calçada da Fama em Hollywood? Por que não fazem lá, olha, essas mãos aqui estão erradas, essas pernas estão erradas, ou quebrar esses montes de coisas que existem? Tem gente que gosta de rock, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de música popular, tem outros que não. Então, tudo isso é muito sério. Se a gente começar a seguir ao pé da letra toda essa estrutura, nós vamos nos matar entre nós. E esse é o objetivo realmente que as pessoas que comandam o planeta querem. Trazer novamente essa loucura. Pessoas degladiando entre si vão gerar realmente mais mortes, mais racismo entre elas, mais problemas e consequentemente enfraquecimento. E aí, diminuindo o número de pessoas, fica mais fácil para tomar conta. Então, portanto, preste muita atenção. Olha só o que tem pela frente. Bom, é isso, pessoal. Fica essa mensagem. Eu acho que as imagens e vídeos se mostram por si próprios o quanto o ser humano está invertido, anormal. Faz parte do tema que eu falo tanto, que é pesquisa minha, a normalidade humana.
Há coisas que a gente precisa repensar. No geral, toda a história está muito confusa. A história está sendo recontada, isso é fato. E cabe a vocês, um pouco mais velhos, tentar passar isso para os mais jovens. E cabe a vocês, um pouco mais jovens, tirar um pouco esse ímpeto de raiva e começar a amar mais as pessoas. Muita coisa acontece, não é por maldade, é porque realmente as pessoas ainda não entendem o que está acontecendo. Então a gente só tem uma ferramenta, o amor e a união entre todos. Não simplesmente aceitar padrões e seguir numa loucura toda. Respeite o outro. Se os movimentos pregam respeito e libertação e não violência, eu acho que a história está sendo mal contada então, dessa maneira. Porque realmente é assustador quando vemos, eu principalmente sou uma pessoa sensível e uma pessoa que respeito muito a história, porque a gente não chegou até aqui como poeira de faísca, né? Ah, surgiu o ser humano. Não, tem toda uma história para nós estarmos aqui. Por exemplo, a câmera que eu estou gravando com vocês, alguém criou isso, alguém começou do zero. Alguém brigou por isso, alguém trouxe essas informações. É um exemplo. Né? Assim como eu estou aqui porque meus antepassados lutaram. Se eles foram errados ou certos, não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós tentarmos fazer de uma maneira melhor, mas não apagar a história que eles trouxeram. Porque uma vez sem história, a gente perde a nossa essência e nossa alma. Então seremos materiais. Seremos o quê? Inteligência artificial programada? Fica a dica aí para vocês. Honrar a todos, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de divulgar para os seus amigos. E espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho mais de clareza para quem não está entendendo o que são esses movimentos e para quem realmente quer compreender que o mundo está confuso, mas tem um objetivo.